8 horas em ponto. Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no Ar. Hoje, 30 de abril de 2024. Amanhã já vira o mês e amanhã também tem um feriadinho no meio da semana. 1º de maio, dia do trabalho. Vamos aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal Gente. E eu começo falando, mais uma vez, sobre o momento de incerteza pelo qual nós passamos hoje por causa dos conflitos que existem entre os três poderes. Você já está cansado de saber do que está acontecendo? Supremo e Executivo indo numa linha, Congresso Nacional indo em outra linha. Isso já acontece há muito tempo, em muitas ocasiões, em muitos casos práticos, mas isso se acirrou nessa semana com a decisão do governo de judicializar a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam na economia brasileira e das prefeituras. O Congresso, é claro, está muito contrariado, não só pela decisão do governo de ter judicializado uma questão que já estava resolvida pelo Congresso Nacional, mas também com a decisão seguida até agora pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa ação da Advocacia Geral da União, que suspende a desoneração da folha de pagamentos, já teve 4 votos favoráveis ao governo no Supremo Tribunal Federal. Surpresa zero, não é? O processo foi paralisado depois do pedido de vistas do ministro Luiz Fux. E aí, isso abre agora uma zona muito cinzenta. O que acontece a partir de agora? Porque a margem de negociação, o que é que vai valer? Como é que fica, na prática, a vida de cada um de nós? Nós que trabalhamos nesses setores, nós que atuamos como investidores nesses setores, nós que temos aqui participação na iniciativa privada e todo mundo sabe que negócio, minha gente, é para apresentar resultado e é uma luta de todos os dias, Como é que no meio do caminho, no meio do ano, se muda a regra, aumentando de uma forma brutal a carga tributária? Qual que é a margem que vai existir para a negociação? Quais são os sinais emitidos até agora pelo governo federal de que está disposto a sentar numa mesa? Se levou o assunto ao Supremo Tribunal Federal? Não dá para saber. Nesse momento, a incerteza é muito grande. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com o presidente Lula e disse que, na posição dele, o governo está desde outubro tentando conversar com os setores afetados. Desde outubro nós estamos tentando conversar, né, com os setores e com os municípios. Então está havendo conversas e o placar do Supremo acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência se você não tiver receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. A receita da Previdência é sagrada, é para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essas coisas. Mas eu acho que está tudo bem, nós conversamos com muita gente, as coisas estão bem, estou muito confiante. Aconteceu o que aconteceu com o Perse. Olha, há algumas questões nessa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a gente tem que pontuar. A primeira delas ele disse que está tentando conversar com os setores desde outubro. Mas como assim? Minha gente, são setores organizados, os 17 setores que mais empregam na economia brasileira e que nesse momento estão com uma faca no pescoço. Como assim tentando? É só abrir uma negociação, o que não foi feito até agora pelo governo, porque a desoneração da folha foi vetada pelo presidente Lula, depois o veto foi derrubado no Congresso, depois o governo tentou, de forma muito malandra, bloquear a lei aprovada pelo Congresso via decreto, via medida provisória, ver se tem cabimento uma coisa dessas, e agora leva o caso ao Supremo Tribunal Federal. Um segundo argumento do ministro, que também é bem delicado de ser colocado em relação à arrecadação da Previdência. Por quê? Porque para você contribuir para a Previdência, seja como trabalhador ou seja como empresa, o emprego tem que existir. Não existe contribuição sobre o nada. E é claro que essa decisão, se for para frente, da forma como se encaminha no Supremo, vai levar a desemprego. Então não é uma preocupação com contas da Previdência que existe nesse momento. E há uma outra questão ligada à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é citar o placar do Supremo, 4-0 até agora.
Mas, minha gente, vamos ver o placar no Congresso, na aprovação da lei, na derrubada do veto. E é o Congresso que está lá para fazer lei, não é o Supremo Tribunal Federal. Pois é, palavras o vento leva. A questão é que existe uma data agora surgindo no horizonte, que é uma data das mais preocupantes, o dia 20 de maio. Por quê? Em 20 de maio começa a chamada Marcha dos Prefeitos para Brasília. Os prefeitos querem manter esse jabuti que foi colocado na lei da desoneração, que também dá um benefício tributário para cidades com até 156 mil habitantes. 90 e tantos % dos municípios do Brasil teriam esse benefício. E aí eu pergunto, que político em sã consciência vai querer comprar briga com o prefeito em ano de eleição para a prefeitura? Então essa é uma questão. A outra questão do dia 20 de maio é que essa data é exatamente quando as empresas começam a recolher a contribuição patronal sobre a Previdência. Se até lá a liminar do ministro Cristiano Zanin estiver valendo, o que vai acontecer? A empresa paga pela norma anterior a alíquota cheia? A empresa segue a vida e corre o risco de sofrer punição? Faz recolhimento em juízo e contesta na justiça o que está acontecendo? É bem provável que haja uma avalanche de ações na justiça contestando essa decisão liminar do ministro Cristiano Zanin. Ou seja, pessoal, é um imbróglio do tamanho de um bonde, como diria minha avó. E aí a gente volta ao tumulto causado também à relação executivo e legislativo. E eu vou terminar aqui com a pergunta: não teria sido mais fácil para o governo, para o Poder Executivo, simplesmente aceitar essa decisão da Câmara e do Senado Federal, aceitar a derrota e seguir o jogo, já que é assim que funciona na democracia? Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas não foi o que aconteceu. 8h07.